chegar numa empresa mais antiga e ter um leito lá da década de 70, da década de 80 para operar. Né? O celular no bolso do cara tem mais tecnologia do que o equipamento que ele vai mexer. Então a gente observa, às vezes, esse choque de realidade que muitas vezes tinha no passado, né? Que a indústria ela era o advento tecnológico. Todo esse processo, se você não tem o equipamento ainda no início, vai demorar em torno de 5 anos. Então, o que é melhor? Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou continuar produzindo com a minha tecnologia cada totalmente. Porque todo esse investimento, esse gap de time, né, de lead time de processo, precisa de tempo e investimento mesmo. Indústria Inteligente, o podcast da Oransys. Está começando mais um episódio do podcast Indústria Inteligente, o podcast onde a gente discute tendências e inovações sobre a manufatura industrial. E a gente também traz cases e histórias inspiradoras de especialistas como os que estão aqui com a gente hoje. Um deles é o Adriano Leite, que é responsável farmacêutico e gerente de produção da Blanver há uns bons anos, né, Adriano? Seja bem-vindo. E conta um pouco de você, da sua história, da sua carreira pra gente, por favor. Meu nome é Adriano Leite, eu já sou farmacêutico e estou como gerente de produção farmacêutica responsável numa indústria farmacêutica que é a Blanver. E na minha carreira eu já tenho 22 anos de atuação na indústria. Eu comecei a minha carreira em drogaria, né, no ramo do varejo, e depois que eu entrei na faculdade, eu tinha muita curiosidade de conhecer aí o universo, o mundo, né, farmacêutico. Tive a oportunidade de estagiar na Eurofarma Laboratórios, onde por 11 anos eu fiz parte, né, do grupo, e lá eu consegui, né, adquirir. Eu falo que a minha verdadeira escola, né, foi a Eurofarma, porque faculdade de farmácia, nos temas voltados da indústria, eu falo 5%. 95% foi mesmo a parte que eu aprendi. E esses 11 anos que eu passei na Eurofarma foram muito bons, porque eu vi toda aquela evolução, né, da introdução do genérico no Brasil, no início dos anos 2000, e todo aquele boom da indústria farmacêutica, né, onde a indústria farmacêutica deixou de fazer produtos similares, produtos e começou a investir no genérico, de diversas apresentações, diversas formas farmacêuticas. E aí eu tive a oportunidade de aprender muito. E a minha carreira, como líder de produção, como gerente, coordenador, fui supervisor, né, antes de... E é isso. É, venho acompanhando essa questão de muitos processos manuais lá dos anos 2000. Hoje eles estamos já em, né, 2024 com muitos processos automatizados, mas muitos ainda também ainda em questão, né, devido à sua característica. Mas estamos aí para tentar colaborar e trazer informação e aprender com os nossos amigos também que estão participando aí do processo. Tá no mudo, Lígia. Ótimo, perfeito, com certeza vai colaborar, vai contribuir demais com esse episódio. Muito, muito obrigada por aceitar nosso convite para bater esse papo com a gente, viu? Com a gente e com o nosso outro especialista, que é o Germano Ribeiro. Ele é consultor de onboarding aqui na Oransys e já passou por muita coisa, tem muita história aí. Por favor, Germano, conta um pouco para a gente da tua história e da tua carreira. Prazer, eu sou o Germano. Em farmacêutico, estou desde 2008, porque às vezes a gente fala de tempo assim, entrega a idade, né? Mas desde 2008 na indústria farmacêutica, já passei em empresas como Novartis, União Química, Medquímica, as transições aí de multinacionais, nacionais. Sempre trabalhei na parte de melhoria contínua e na gestão de produção também, e me aventurei também em custos por um período, né? Sempre legal você ter várias óticas do mesmo tipo de processo e negócio. E durante 7 anos fui professor no Oswaldo Cruz, então também tenho um pezinho lá na área docente, na área acadêmica. E na Oransys estou há 2 anos, vim ser a voz do cliente, literalmente, dentro da Oransys, né? Eu era cliente da Oransys e hoje faço parte do time aí para contribuir para os nossos parceiros aí. Demais, demais. Então, um vem pelo viés mais técnico, o outro de gestão, mas os dois se fundem, né, em uma melhoria, em uma transformação da indústria farmacêutica que ela vem passando aí por anos e anos, sempre em prol do avanço, não só para a indústria, mas para o consumidor final também. Então, vamos explorar
todo esse conhecimento, experiência de vocês aqui nesse bate-papo. Sintam-se à vontade aí para trazer cases, experiências individuais de vocês, que com certeza vai enriquecer demais. Eu vou começar, então, com uma pergunta sobre o mercado mesmo, sabe? Como que vocês, que estão inseridos na indústria farmacêutica há tantos anos, enxergam essa percepção do mercado sobre a produção hoje de fármacos em geral e qual é o nível de confiança que vocês sentem que eles têm na produção e na entrega desses produtos? Sim, falando um pouco do consumidor, né? Daquela pessoa que compra o medicamento. Eu tenho um grupo separado, por exemplo, pessoas que trabalham na indústria farmacêutica e teve contato com a indústria, logicamente, por estar inserido, tem muito conhecimento e todo o trajeto, todas as etapas que seguem, desde uma entrada de uma matéria-prima até o produto final. Agora, o consumidor que não tem ideia nenhuma de como você faz medicamento, ele não tem ideia de quanto regulado é, de quantas pessoas, etapas e processos são envolvidos numa fabricação de um medicamento. No Brasil ainda, né, onde isso é um lado positivo, não se tem muitas notícias de, por exemplo, de falsificação, de venda, né, irregular de medicamentos, comparado com a Europa, né? Recentemente, falando em confiança, um produto Ozempic, que está bem famoso aí, né, utilizado, né, além de diabetes para emagrecimento também, na Europa, uma pessoa tomou o medicamento falsificado e logo que ela injetou o medicamento, ela teve reação diversas graves. E foram investigar, era um produto falsificado. Era um Caramba. produto venda online. Eu acho que essa tecnologia que nós vamos abordar muito aqui tem muitos pontos favoráveis, mas um dos pontos desfavoráveis é esse, né? Você compra hoje de uma internet, você não sabe de quem você está comprando. Você está lá, chega na sua casa, você vai usar o item, o produto, e não sabe de onde é a origem desse item. Então, isso pode ser um ponto negativo. Mas, no modo geral, a indústria farmacêutica, regulada pela Anvisa e através da Anvisa, faz com que as pessoas tenham confiança nos medicamentos, né? Hoje o consumo de medicamentos aumentou muito no Brasil, pós-genérico também, devido à acessibilidade, né, aos medicamentos. Eu sinto que a população confia bastante. E eu, por exemplo, na empresa que eu trabalho, e eu faço isso há anos também, para mim é um prazer quando eu recebo pessoas de fora para conhecer a indústria, fazer aquele tour da saúde, e às vezes nem é profissional da saúde, seja um estudante. Quando eu trago para dentro da empresa para fazer o tour, para mostrar como é feito o medicamento, todos ficam encantados, porque eles não imaginam como que é feito esse medicamento. O que mais chama E aí você atenção acaba que você sente? envolve as pessoas que eles estão trabalhando, né? Comprimido saindo de uma compressora em alta velocidade, a linha de embalagem. Mas o que eles ficam chocados é que eles não imaginam a grandeza, né? De equipamentos de 300, 600 quilos fazendo um produto que lá no final sai naquela caixinha com a bula e o cartucho, né? E isso gera credibilidade, gera confiança. Quando você sabe como que é feito o item que você consome, gera mais credibilidade, inclusive, como eu falei, não só na população que não é da área da saúde, mas também na área da saúde, como enfermeiros, médicos. Quando eles conhecem o processo e têm acesso a visualizar as etapas, gera uma questão de confiabilidade maior em relação à produção farmacêutica. Boa. O genérico, essa confiança, ela foi sendo construída, né, ao longo do tempo. No início, pelo menos a minha percepção é de que o mercado tinha muita desconfiança, não aceitava, né, tão bem. Sim, é porque a gente gerava aquela desconfiança por causa de valores, né? Valores financeiros mesmo, né? Como é que um produto pode ser muito mais barato? Ah, eu não confio. E é engraçado que em certo momento da minha carreira, como eu falei, eu fazia esse tour e eu recebia médicos. Eu ouvia de médicos falando assim para mim, Adriano, eu não prescrevo produto genérico porque eu não confio no genérico. Eu só prescrevo. E quando eu explicava para ele, voltando àquele assunto dele vendo o processo, quando eu mostrava para ele, professora, que ia ser embalado como a montanha ou genérico ou similar, dando era apenas a embalagem, caiu por terra isso. Porque o medicamento hoje, para ser genérico,
ou via similar é uma questão comercial. As análises de bioequivalência, de biodisponibilidade que foram feitas lá atrás e aprovadas pela Anvisa, valem para ambos, para a amostra grátis, para o similar e para o genérico. Então, isso também dá mais credibilidade. E hoje, né, como eu sou farmacêutico já desde 2005, né, não vamos falar de anos, para não, como o Germano comentou, as pessoas me procuram, Adriano, pode confiar no genérico, não pode? Aí eu dou essa explicação para eles que realmente o genérico, ele passou por teste de bioequivalência, de biodisponibilidade, é auditado por Anvisa periodicamente, então é confiável sim. É um ponto interessante até nisso. Eu lembro, né, quando ia ter algum tipo de lançamento, muitas vezes o próprio laboratório lançava a marca e o genérico simultâneo, né, para ele conseguir pegar os dois mercados. E aí vai de encontro ao que o falou, que só trocava a linha de embalagem, só o material É de uma questão embalagem era o comercial. mesmo. Né? Sim, tem empresas que ela coloca o similar mais barato que o genérico, É. tem empresas que colocam mais caro, é uma questão comercial. Agora, a grande questão que as pessoas voltam à pergunta é: tá bom, então me explique por que o genérico é mais barato. Por que as empresas conseguem fazer mais barato? Antes disso, explica o genérico pra gente. O que que é o Bom, o similar? genérico, O que que é o original? O que que é o genérico? Eu acho que não é claro vamos para a lá, vamos população em falar geral. Por favor. original por referência. Então, vamos lá. Então, tem uma empresa multinacional, normalmente não há tantos investimentos no Brasil para descobrimento de novas moléculas, que hoje as indústrias farmacêuticas multinacionais que têm esse viés de mercado. Então, eles descobrem uma nova molécula, logo eles são a referência desse produto e tem uma patente por 20 anos desse medicamento. Quando está para vencer esse prazo de 20 anos, as indústrias focadas em genérico vão começar a desenvolver o produto. E é realmente fazer legalmente com o medicamento, É. referência, faz toda a gente chama de deformulação, é para saber o que que tem lá dentro daquele medicamento, faz toda a deformulação, faz a formulação do genérico e, tal qual, por ensaios clínicos, ensaios in vitro e in vivo no futuro, você a mesma curva de liberação do ativo dentro do organismo, a eliminação, toda essa curva do ciclo de vida do medicamento dentro do organismo, ele cumpre qual igual ao referência. É assim que a Anvisa aprova o medicamento. E esses estudos não é feito pela própria indústria que está desenvolvendo o genérico. Um outro órgão que é contratado para fazer esses testes de bioequivalência, onde é um laboratório reblado, que a gente chama que ele é auditado pela Anvisa, que ele faz esses estudos. Então, quando você tem nesses estudos, você tem um medicamento placebo, que não tem ativo, não vai fazer efeito mesmo, e você tem o referência. Esses três medicamentos, né, são ministrados em pacientes e eles não estão sabendo qual que eles estão tomando, se é o referência, se é o placebo ou se é o genérico. E após eles tomarem, enfermeiros, né, nas clínicas, vão coletar o seu sangue, por exemplo, e vai verificar. E o referência liberou o ativo em 15 minutos. O genérico liberou também em 15. O placebo não liberou nada porque não tinha ativo. Então, a curva de liberação é igual. Ah, o genérico eliminou em 8 horas, ele foi eliminado do organismo. A mesma curva de eliminação. Isso comprova que o efeito é igual entre genérico, desculpa, e referência. O que que é o similar? Similar é uma questão comercial. De o genérico ele tem o nome do ativo, né? Por exemplo, cloridrato de amoxicilina, é de marca, né? Como similar. O similar, ah, amoxidil, chutando o nome aqui. Esse é o similar, que na embalagem ele vai comercializar o produto como amoxidil ou ele vai comercializar como genérico cloridrato de amoxicilina. É a diferença. Que ele é a empresa que fez a cópia, embora os investimentos são altíssimos para você fazer esses estudos, são investimentos que envolvem atualmente dependendo da molécula, a 2 milhões de reais. Quando a gente fala do medicamento hoje, desenvolver um genérico em torno já de 5 a 10 milhões de reais o investimento, então não é um investimento barato, né? Mas comparado com quem descobriu a molécula, é um investimento muito inferior. E por isso que as indústrias que trabalham com genérico conseguem entrar nesse mercado de genérico com um custo menor comparado a quem desenvolveu a molécula.
Perfeito. Germano, você ia falar? Esse um genérico, ele às vezes é controverso, né? Algumas pessoas não confiam, outras já entendem, têm o conhecimento e entendem que é a mesma coisa, mas é uma coisa que eu costumo brincar, né? O segmento farma, ele é bem diferenciado de qualquer outro bem de consumo, né? Dificilmente você vai numa farmácia igual você vai numa padaria, né? Você vai comprar um cosmético, você vai comprar um alimento. Então, quando a pessoa faz uso de algum medicamento, é realmente porque ela está fragilizada. Ela já tem alguma doença e precisa de um cuidado. E nisso, o genérico ele veio muito forte e ajudando muito a população de forma geral, porque se tornou acessível. Né? Você deixa as moléculas mais acessíveis, é um custo mais acessível, e as pessoas conseguem realmente fazer os tratamentos, né? Quando realmente necessitam daquele fármaco e tudo mais. Então, é um ponto bem interessante isso daí, sim. Perfeito, Sim. perfeito. E você, Adriano, a gente falou de confiança, e você falou que muito se dá pela produção brasileira que é altamente regulada. Então, vamos falar sobre isso, sobre essa Sim. regulação, né? O nosso órgão regulador Anvisa, que acaba ditando aí muito do comportamento das indústrias da produção. E aí eu queria que vocês trouxessem a percepção de vocês sobre os prós dessa regulação e como a tecnologia ajuda nisso, ajuda a gente a conquistar essa confiança, né, e essa segurança do mercado com relação à medicação. Sim, falando um pouquinho sobre a questão regulamentada, né? A Anvisa, ela é com profissionais bem capacitados, tal. E com esses 22 anos, eu também percebi a evolução desses profissionais que fazem parte da Anvisa. Hoje, nós conseguimos discutir tecnicamente sobre todos os processos e todas as dúvidas. Nós somos auditados, né, normalmente, geralmente a cada 2 anos, e a Anvisa ela é bem presente. E lógico, por isso, né, o que é bom por isso? Gera confiabilidade para o consumidor. O consumidor sabendo que tem um órgão que, independente de política, independente de condição financeira, ela atua conforme as leis, conforme as suas RDCs, conforme as suas normativas, é, e as empresas farmacêuticas aderem e cumprem rigorosamente essas normas, gera uma confiabilidade no consumidor final. Isso é muito importante. Hoje, eu administro medicamentos se eu precisar, e minha família e amigos, com confiança devido a esse trabalho da Anvisa. Se a gente pegar lá atrás, quando a história, quando foi iniciada a Anvisa, imagina, tinha muitos efeitos adversos, muitas pessoas morriam com medicamento porque não tinha um controle. Pós a profissionalização da Anvisa, após investimentos na Anvisa e, consequentemente, a Anvisa ela se espelha muito em FDA, que é americana, se espelha muito na Europa, né, nos regulamentos da Europa. A Anvisa hoje faz parte, né, do PIX, que é aceitar auditorias feitas por outras empresas, por outros órgãos, que se o EMA fez, então eu aceito aqui também no Brasil. Então, como integrante do PIX, a globalização e a tecnologia trouxe isso para a Anvisa, modernidade e expandir. Então, hoje, tanto em Vima, na Colômbia, quanto o FDA nos Estados Unidos, eu falo que a Anvisa está no mesmo patamar, tá? A gente não está atrás. A gente não está atrás. O rigor é o mesmo, as normas são muito rígidas. E eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, em West Point, numa planta da Merck Sharp Dome, conhecer o processo e muito similar. Nós estamos no mesmo patamar Que ótimo saber de disso. investimento, de tecnologia e confiabilidade também. Perfeito. Toda essa parte até as próprias agências, né, elas têm muita comunicação entre elas. Então, já participei de editorias Exato. também, que tinha FJ, que tinha Vima, que tinha uma série de coisas, você vê que é muito consoante, sabe? Eles falam as mesmas coisas, eles preconizam as mesmas diretrizes, e isso, quando a gente fala de fármaco, é fundamental. Né? A gente Sim, precisa ter o cuidado, assim, como eu comentei, né? A pessoa, para usar o medicamento, ela já está com alguma deficiência, né? Ela já precisa de ajuda naquele sentido. Então, a gente ter órgãos, agências e meios de fiscalizar e não só fiscalizar, mas também dar a diretriz da melhor forma possível de você fabricar com segurança e confiança no seu produto, isso é muito bem-vindo. Né? E cada vez mais o advento tecnológico ele vai contribuindo com esse cenário.
né? A gente, questão de procedimentos, questão de equipamentos de produção, controles de estatísticos de processo que você tem, análises de processo, tudo isso você vai enriquecendo e garantindo segurança ao ponto final da cadeia lá, né? Ao paciente, ao cliente, enfim. Perfeito. Acaba se Sim, tornando e uma só para política pública, né? Diga, Adriano. e só para complementar, por exemplo, a atuação da Anvisa, quando, por exemplo, nós da indústria farmacêutica queremos inserir um novo fabricante de algum insumo de qualquer lugar do país, pode ser da China, Índia, Egito, Estados Unidos, a Anvisa vai até lá auditar. Ela não fica só em âmbito de território brasileiro. A Anvisa audita primeiro, depois que a Anvisa vai lá auditar se fornecedor e prova que nós aqui no Brasil podemos comprar e consumir essa matéria-prima nos medicamentos. Então você vê que está tudo bem linkado, está tudo bem regulado e com objetivo sempre, né? Porque aquele medicamento que ela fez os testes, que ela liberou da bioequivalência lá atrás, ele tem que, eu não posso ter alguma alteração, seja em recipientes ou tecnologia, que nós vamos abordar esse assunto de equipamentos, tem que manter aquela de biodisponibilidade. E alteração que não é auditada, que não é feito e alterar a disponibilidade. Então a Anvisa fica muito no pé disso. Perfeito. E vocês sentem que a Anvisa escuta as indústrias farmacêuticas ou é muito top-down isso? Existe fóruns de discussão, de consideração? Há uma abertura, há uma abertura. Por exemplo, no site tem um Fale Conosco, por exemplo. Você vai colocar sugestão. E em casos específicos até há reuniões de regulatória com a Anvisa para explicar né, uma certa situação, por exemplo, olha, o meu produto ele vai ficar fora do mercado porque o meu ele não, o problema ele não consegue mais fornecer matéria-prima. Eu vou ter que encontrar um outro e vai ter que ser auditado. Reunião com a Anvisa, é colocada a necessidade de inspeção entre das empresas farmacêuticas. É, Consideração. Perfeito, sim, perfeito. lógico, a gente tem muita coisa para evoluir ainda, mas eu enxergo que hoje sim a Anvisa é uma parceira muito importante da indústria farmacêutica para manter a sua regularidade, para manter a qualidade e eficiência dos medicamentos fabricados. Eu vejo que é uma Perfeito. via de mão dupla, da mesma forma que Exato, ela audita os exato. processos, durante as próprias auditoриas, ela também entende como pode melhorar as suas próprias regras, as suas próprias auditorias, né? Nada impede de você ver Sim, uma solução legal em algo que você audite e tornar isso uma regra no futuro, ou entender que isso é seguro para o processo e passar a incorporar nas diretrizes, né? Isso é bem sim. interessante. Excelente. Super interessante. E, Germano, falando, como você está à frente aí, né, liderando a implantação de tecnologia para melhoria dessa eficiência, em conformidade com a regulação, como você vê hoje a tecnologia? E, por favor, Adriano, Sim. participe também aí da discussão, como vocês veem essa tecnologia contribuindo para isso? Advento tecnológico, não importa o que a gente faça, a gente não vai para trás, né? Isso é um fato. A gente cada vez vai evoluir, cada vez vai ter soluções mais criativas, mais adequadas às necessidades de processo. Né? Eu até brinco, acho interessante, né? Minha geração, por exemplo, viu desde o LP até não existia mídia física. E isso a indústria ela vai acompanhando, né? Precisa acompanhar. Né? Então você tem alguns cenários, por exemplo, de operador chegar numa empresa mais antiga e ter um leito lá da década de 70, da década de 80 para operar. Né? O celular no bolso do cara tem mais tecnologia do que o equipamento que ele vai mexer. Então a gente observa, às vezes, esse choque de realidade que muitas vezes tinha no passado, né? Que a indústria ela era o advento tecnológico, quem vinha de fora tinha esse choque invertido, né, de tecnologia. E hoje a indústria está caminhando para recuperar esse ponto, né, para ela voltar a ser uma referência em tecnologia, voltar a ser uma referência em uso disso. E cada vez mais nossos clientes, nossos parceiros, eles vêm adotando medidas que incorporam tecnologia aos processos, desde uma medição de eficiência de linha, que é um sensorzinho que você tem ali, até você ter uma execução completa do seu processo de meio eletrônico, né? Você pega, por exemplo, uma produção de um estéreo, no final dela você tem lá um calhamaço de papel, né, para o pessoal revisar, para o pessoal poder validar tudo certinho, e cada vez mais a gente vê que a tendência do futuro é que você consiga chegar num computador, olhar tudo o que aconteceu no seu processo, no seu lote,
o próprio sistema já gerenciar que você está entrando com a informação saudável, com a informação sadia e prevista para aquele processo, te dá análise estatística, te dá esse controle. Então, eu vejo que os clientes e os parceiros têm muito, sim, buscado, né, esse advento tecnológico e incorporar isso aos seus processos, tanto para a questão de produtividade, que sem dúvida ela aumenta a superioridade de processo, como também da segurança e qualidade dos processos. Excelente, Sim. excelente. E aí, vou fazer uma pergunta que é muito menos sobre rebeldia e muito mais sobre reflexão e postura crítica, tá? Então, a gente ainda falando sobre esse espectro da regulação, o que vocês veem como contra, né? O que vocês veem com relação a avanços mesmo da indústria? Porque muito se ouve que outras indústrias, como alimentos, por exemplo, é mais avançada. Então, fazendo comparação entre essas indústrias que são mais avançadas tecnologicamente e essa regulação necessária, a gente sabe disso, mas quais são os principais impeditivos assim para que a indústria farmacêutica possa estar além? Bom, pegando um gancho, né? Teve um momento na indústria farmacêutica que ela procurou profissionais, e longe, eu não estou desmerecendo profissional nenhum, foi só um case, tá? Profissionais das indústrias das metalúrgicas, das montadoras de carros, por exemplo. Por quê? Porque as montadoras têm uma tecnologia e uma questão de ferramentas de trabalho também, que falaram que, olha, se eu aplicar isso aqui na farmacêutica, né? O que eu vi na prática? Esses profissionais chegavam na farmacêutica, tentavam implementar as suas ferramentas. Opa, não, isso não pode, isso não dá, isso não dá, isso não pode, por causa da Anvisa, por causa de uma norma, por causa da RDC. E aí dava um passo para trás de novo. E por quê? Devido a isso, para mim, já é um contra, né? Nem tudo que é aplicado em alimento, nem tudo que é aplicado em uma tecnologia automobilística pode ser aplicado na farmacêutica. Vou te dar um exemplo, Lígia. Como o Germano colocou de tecnologias, empresas vêm sim buscando melhorar suas tecnologias, falando em equipamento, e não vou entrar ainda no mérito de batch records eletrônicos, eu vou entrar de equipamentos mesmo. Eu tenho processos ainda com planetários e estufas, e um processo demora para mim mais de 20 horas fazer um lote. Se você vai comparar a tecnologia hoje aplicada, ela migra para um Raishir leito, que eu vou 2 horas comparado com 20. Olha só, 18 horas a menos, menos mão de obra, menos hora máquina, menos hora homem, custo do produto diminui, vantagem para todo mundo, correto? Porém, além do investimento no equipamento, que não é baixo, devido até a alta de dólar, alta de euro, esses equipamentos ainda não são fabricados no Brasil, na sua grande maioria são fabricados nos Estados Unidos ou Europa. O investimento em equipamento tem toda a questão burocrática da regulamentação, aonde para eu mudar a minha tecnologia, ele se enquadra em uma alteração maior, aonde eu tenho que fazer tudo de novo, é um incremento do meu produto. Eu vou ter que redesenvolver o produto dessa tecnologia, fazer todas aquelas análises anteriores de novo, de bioequivalência e biodisponibilidade, e aguardar a fila de Anvisa, em 3 anos. Então, veja bem, o investidor ele ter que, além de investir no equipamento, investir no novo desenvolvimento e ainda guardar 2 a 3 anos. Todo esse processo, se você não tem o equipamento ainda no início, vai demorar em torno de 5 anos. Então, o que é melhor? Eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou continuar produzindo com a minha tecnologia cada totalmente. Porque todo esse investimento, esse gap de time, né, de lead time de processo, precisa de tempo e investimento mesmo. E aí acaba que, por exemplo, para novos produtos já vai migrando para a tecnologia atual. E os antigos continuam e irão mudar a tecnologia, porque o ciclo de produto de 20, 30 anos atrás já está no ciclo de vida já caindo já. Então não há por que investir nesse tipo de produto mais. Vai investir em produtos novos, produtos de alto valor agregado. Aí sim corrobora você ter aumento em tecnologia. E eu, um contra que você comentou, para mim, é uma estruturada, falando de mão de obra mesmo, né? Para que esses processos sejam mais rápidos analisados, para que o retorno para a indústria não demore de 3 a 5 anos, né, no total, que seja 2, 3 anos envolvendo equipamento e já está. Então, é isso que eu penso sobre um contra que é muito significativo.
E aí, como que você explica para a pessoa que vem, por exemplo, de uma automotiva que quer quebrar um setup a menos de 1 minuto? Exato, É um choque de exato, realidade gigantesco, assim. exato, É porque muito vamos lá, interessante ver isso. uso metal não vai gerar resíduo no equipamento, vai dar contaminação cruzada. É, O medicamento no equipamento. Você faz um swab para análise 1,3 m de partículas que, não, está contaminado. E vai gerar uma contaminação cruzada pelo seguinte. Isso na automobilística não existe. Então, são coisas bem diferentes, né? Eu acredito que muitas ferramentas aplicadas hoje são aplicadas pela indústria farmacêutica, geraram benefícios, né? Você pega o AI, por exemplo, né, que você comentou de sim. performance, inteligência artificial hoje, né? Hoje você tem sistemas com inteligência artificial que ele vai planejar a sua produção, vai indicar o melhor equipamento, o melhor processo, a melhor rota e questões como a tecnologia já complementando o que o Germano colocou, de dentro já da produção, né? Você tem um sistema passado, por exemplo, de temperatura, umidade e pressão, que você controlava no higrômetro, que você registrava uma vez por dia, manual. E hoje vocês têm um sistema supervisório, que ele, É. a cada minuto, ele registra e armazena dados, temperatura, umidade e pressão online, totalmente diferente. É totalmente diferente. Acho que o grande desafio quando a gente fala na nossa indústria, né, é a mudança. Sempre que você tem alguma mudança envolvida, aí você, como a Adriano colocou, você esbarra nessas questões burocráticas, essas questões legais, né? Da mesma forma que essa regulação, ela garante você ter segurança no seu processo, às vezes na mudança isso te torna um pouco lento, digamos assim, de conseguir fazer algo mais efetivo, mais rápido. É muito criteriosa a mudança, né? Eu Muito, imagino. muito. Exato, exato. E falando de tecnologia, assim, o que vocês enxergam hoje como principais tendências para o setor farmacêutico? Você citou Olha, algumas aí, né, Adriano? sim, a inteligência artificial, para mim, é um caminho sem volta. Hoje as pessoas estão usando aí chat GPT para tudo, né? Eu ainda não entrei nessa, mas vai ser inevitável, vou entrar. Mas eu acredito que para os processos, como eu falei, né? Você ter inteligência artificial, te dar dados, você ter uma análise de risco mais robusta, do seu processo através de uma inteligência artificial é confortante, vamos dizer assim, né? É, eu trabalho com alguns processos ainda com planilha de Excel, né, que vem sendo utilizada há longos anos. Quando você pega um sistema de inteligência artificial, você já fala, não, não quero mais usar Excel, quero esse agora. Mas é algo gradativo, porque nem tudo você consegue colocar para dentro dessa tecnologia. Mas é que eu falei, o céu é o limite quando a gente fala em tecnologia, né? A gente tem N exemplos aí de tecnologias no nosso dia a dia. Agora, aplicado no nosso trabalho, no nosso mundo farmacêutico principalmente, hoje você tem audit trails nos equipamentos, por exemplo, que eu consigo rastrear tudo que foi feito, quem foi o operador, que hora, qual foi o parâmetro, se teve algo que saiu fora, está tudo registrado, né? Então, isso ajuda muito na conformidade do processo. Se algo saiu fora, ajuda muito na investigação de um possível desvio. Sim. Isso é inevitável. Hoje, nenhum equipamento hoje é adquirido sem essa tecnologia embargada de Uhum. audit trail, de rastreabilidade. Isso aí é inevitável. É um custo que não volta mais atrás. A Anvisa, através da 658, da RDC 658 também, os controles online na linha, que agora em outubro começa a entrar em vigor das linhas de rotina, monitorando o seu processo de embalagem 100%. Pra você ter ideia, no passado, Lídia, a gente fazia isso a cada 30 minutos, você lá inspecionava visualmente. Era Nossa, amostragem. A partir de outubro, não. É 100%. Então, garante 100% que aquela informação que vem no cartucho como lote, validade, fabricação, está coerente, está correto 100% do seu produto. Então, não tem como, por exemplo, chegar no consumidor mais que passou na máquina e a máquina não imprimiu a validade. Com esse sistema online, que é tecnologia embargada, isso não será mais possível. É 100% monitorado. E aquele que passou sem gravação, ele é expulso no processo, ele é caramba, descartado. que Então, legal, isso traz, de novo, confiança e qualidade do produto. sensacional.
Sensacional. Bom, a gente está chegando aí no final da nossa conversa e uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é uma dica, eu peço uma dica para os nossos participantes, para o nosso público, né? A gente tem aqui como público principal os profissionais das indústrias em geral, não só farmacêutica, mas principalmente da manufatura industrial. E aí a gente falou aqui a gente falou um pouco sobre esses principais atributos da indústria farmacêutica, que são confiança e qualidade do produto. A gente falou um pouco sobre tecnologia, a gente falou sobre regulação, pode estar dentro disso ou não. E a gente, enfim, e tecnologia em geral, né? Não somente voltada à produção. Você falou até de ChatGPT, né? Se for para escolher uma dica no que os profissionais devem focar, qual seria para cada um de vocês? Olha, conhecimento do seu processo. Faça uma análise de risco bem detalhada de cada etapa do seu processo. Com esse tipo de informação, você vai saber o que você pode introduzir de tecnologia, entendeu? E, né, não dá para ser uma só, tá? Vou complementar essa análise de risco, que você conhece agora o seu processo, conheçam o que o mercado tem a oferecer em questão da tecnologia. Participe de fóruns, conheça as empresas, porque tem muita empresa, tem muito material aí falando de indústria 4.0, de digitalização de processos, de MES, tem muitas empresas envolvidas com isso. Então, vai atrás. As empresas, eu observo que elas estão de braços abertos para receber o sistema que elas oferecem, de duas, né, a mão de duas vias aí nisso também. E lógico, você conhecendo o seu processo e sabendo que o mercado tem, lançamento depois perfeito, você poder introduzir. Então, é conhecer o seu processo e busca de conhecimento externo. Perfeito. E você, Germano? Vá ao Gemba todo dia. Tudo que acontece numa fábrica, tudo que acontece no processo, independente do advento tecnológico, né? Óbvio que a gente vai usar e vai continuar usando o advento, mas sempre usar ele como uma ferramenta para entendimento e melhoria do seu processo. Mas nunca, sempre ter o cuidado, na verdade, de não deixar isso se sobrepor ao processo. Né? Porque, como eu quero dizer, por exemplo, eu tenho lá um dado que eu capturo online de eficiência de produção. Isso no computador é uma coisa, mas vá ao chão de fábrica. Veja se realmente aquilo é efetivo, se aquilo realmente representa o seu dia a dia. Né? Então, para mim, é a dica de ouro. Né? Conheça o seu processo, quando ele não colocou, isso daí é fundamental e